Olá, meu amigo, meu irmão, Shalom, sempre bom ter você aqui no Café com Oliveira. O que fazer quando Deus chama? Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje no Café com Oliveira. Por sinal, se você ainda não era inscrito, se inscreva e vamos interagir. Coloque o seu like, o seu gostei e vamos interagir, porque essa é a palavra de Deus para você. O Café com Oliveira, ele visa ser uma bênção para você. Ele quer te abençoar para que você seja uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. Minha voz ainda está recuperando, não estou 100% ainda normal, mas espero que chegue até você em condições de ser agradável e passar para você o que vamos falar hoje. Eu cresci no Evangelho, tive o privilégio de crescer ouvindo a palavra de Deus. E um texto que sempre me criou um entusiasmo, me criou uma expectativa muito bonita, é o que está narrado no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 9, verso 9. Vem comigo, olha só que bonito. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e o seguiu. Minha gente querida, é uma passagem muito bonita e muitos de nós romantizamos essa passagem. Que coisa linda, Jesus chamou, ele se levantou e foi. Mas é uma realidade que não podemos esquecer. Jesus continua chamando, Jesus continua buscando e Jesus continua procurando os Mateus que estão ocupados com a sua vida normal, com o seu dia a dia, e Jesus está chamando: siga-me. A questão agora está no que vamos fazer com o chamado que Jesus nos dá. Para Mateus, ele levantou e seguiu. E nós olhamos e falamos: que lindo, que maravilhoso, Mateus levantou e seguiu a Jesus. Alguns me falaram muitas vezes isso. Isso é um chamado missionário. Como você, o Linto, foi missionário, você seguiu a Jesus e foi por aí afora. Verdade, eu fiz isso mesmo. Mas isso aí é ligado a ministérios. Eu precisei sair porque o meu ministério era um ministério missionário, como ainda o é. Eu tive que criar a minha família longe do Brasil, eu tive que criar os meus filhos longe dos avós, dos tios, dos primos. Ministério. Mas o me levantar e me dispor a fazer a vontade de Deus, meu querido, não tinha nada a ver com o meu chamado missionário. Essa disposição de fazer a obra do Senhor é uma disposição que tem que estar em todos nós, porque antes de Deus nos apontar um ministério a ser cumprido, existe um chamado para segui-lo. E foi isto que Mateus fez. Mateus deixou tudo para trás, deixou o que era sua vida secular e priorizou Jesus. Então, o que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: Jesus continua chamando, Jesus está te chamando. E você está obedecendo? Você está largando tudo? Você já largou tudo? O que eu tenho que fazer? Largar meu trabalho? Fazer como Mateus fez? Não necessariamente. Mateus fisicamente, como eu fiz, atendendo o chamado missionário, eu tive que sair do Brasil para fazer a obra que Deus me chamou para fazer. E ainda estou lá. Mas na nossa vida cotidiana, esse chamado vem para dar um sentido de vida à sua vida. E a sua vida, para ter o sentido de Deus, ela tem que estar priorizada, centralizada na vontade de Deus para a sua vida, seja aqui ou em qualquer outro lugar. A questão está é que muitos de nós ouvimos o chamado de Deus para segui-lo, entendemos esse chamado, valorizamos esse chamado, mas não o seguimos como fez Mateus. Não o seguimos como fez os outros apóstolos, de priorizar, de centralizar Jesus na nossa vida. Então nós temos que entender o seguinte: o que aconteceu com Mateus acontece hoje
comigo, com você e com muitos outros e com todos aqueles, eu diria, que querem realmente seguir o Senhor Jesus ou dar prioridade ao ministério do Senhor na sua vida. E aí eu volto àquela pergunta original: o que fazer quando Jesus chama? Esta semana para você pode se tornar uma semana de introspecção. É essa palavra, né? Quando você olha para dentro e você vê, será que eu estou atendendo ao chamado de Deus na minha vida? Ou será que eu estou, olha aí, será que eu estou acomodando o chamado de Deus na minha vida? Na minha vida particular, eu tive um chamado para seguir a Jesus, eu tive um chamado ministerial bem específico. E eu tive que literalmente sair, deixar para trás a minha parentela e seguir o que Deus me havia proposto como propósito de vida. Isso não vai acontecer com todo mundo. Nem pode. Imagine se todos do Brasil saíssem para o campo missionário, quem ficaria no Brasil pregando o Evangelho? Então, meu querido, a questão está justamente nisso. Mateus, aquele chamado por Jesus, como tantos outros, ele decidiu ouvir, ele ouviu o chamado e disse: eu vou fazer isso. Ele estava ocupado, ele estava trabalhando, e ele decidiu levantar e seguir a Jesus. A proposta para você essa semana é essa. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na nossa vida, vamos ver até que ponto nós estamos realmente atendendo ao chamado do Senhor. Até que ponto eu estou trazendo Jesus para o centro da minha vida e dando a Ele a prioridade que Ele merece. Quando eu digo Jesus, eu digo ao Evangelho. Até que ponto eu estou acomodado e fazendo apenas parte ou cumprindo apenas parte do chamado de Deus para a minha vida, que é onde você está. A questão não é geográfica, a questão é espiritual. Meu querido, eu preciso terminar, porque senão o assunto vai aumentando e temos muita coisa para falar. Mas o que acontece quando Jesus chama? O que acontece quando Deus chama? Eu gostaria de ouvir de você. Me faz a gentileza, escreve aí. Olha, eu sinto o chamado de Deus para fazer isso. Ah, eu sinto dificuldades. Ah, eu obedeci e sou abençoado. Vamos interagir, porque há muita coisa a ser aprendida. Um grande abraço, muito obrigado. Espero vê-lo novamente no Café com Oliveira. Eu sou o missionário Linto, que trabalho na cidade de Macau, no sudeste da China, atendendo ao chamado de Deus. Deus te abençoe.